Seja muito bem-vindo a mais uma edição de Motores, com todas as novidades do desporto automóvel. E quem melhor para falar da última novidade do Campeonato Nacional de Rallys Valvoline do que uma das protagonistas. Esta semana o Motores tem uma navegadora especial. Este fim de semana tivemos o Rally de Castelo Branco. Foi uma das provas mais competitivas. Eu e o Zé Pedro Fontes estivemos sempre pressionados pelo Carlos Vieira. Mas melhor do que ser eu a contar, vamos ver como correu o primeiro dia de prova. Seja muito bem-vindo a mais uma ronda do Nacional de Rallys Valvoline. Desta vez vamos viajar pelos troços de asfalto do Rally de Castelo Branco. Dos albicastrenses na rua até ao presidente da Câmara dentro de um carro de rally, ninguém ficou indiferente à segunda prova do campeonato. A curiosidade falou mais alto e Gil Antunes mudou temporariamente de navegador. Foi muito agradável, foi muito bom, é melhor do que eu pensava. O carro e o piloto deram-me muita segurança, só ali um bocadinho de areia numas curvas é que me assustaram um bocadinho, mas depois de passar na primeira percebi que o carro e o piloto eram excelentes e portanto correu tudo muito bem. Depois desta experiência, o foco está no Nacional de Rallys e há por isso quem já faça apostas antes do arranque. João Barros. Eu também, por uma questão de afinidade com o João, também aposto no João Barros. Estamos a apoiar o Gil Antunes. Apostas e curiosidades à parte, a competição é séria. Se em 2016 se assistiu a um rally equilibrado, o que dizer de 2017? Estamos na guerra, estamos a 2 segundos do primeiro lugar. Vai ser uma luta forte. Tudo a que tenho direito estou bastante satisfeito. E amanhã é outro dia, vamos tentar refletir no que se passou hoje. Sim, desta vez não tivemos problemas de travões. Claro que o primeiro tempo do primeiro troço foi um bocado surpreendente, até para mim. Surpresas crescentes até ao final do rally, numa luta mantida até ao último quilómetro. Vamos às primeiras sensações do rally, com as duas primeiras especiais. O jovem piloto Rafael Cardeira apostou tudo no Nacional de Rallys, principalmente nas provas de asfalto. É a primeira vez que vai fazer o campeonato completo, sem recorrer a investimento pessoal. O objetivo à entrada era o de fazer o maior número de quilómetros. Estamos preparados, queremos ganhar alguma confiança com o carro, para também conseguirmos que os resultados apareçam de uma forma natural. Fizemos bem os reconhecimentos, temos as notas muito bem tiradas, também os testes com o carro que fizemos na semana passada e há 2 semanas também correram bem. Procurámos a melhor afinação para o carro para nos permitir fazer uma boa prova e acima de tudo acabar a prova. Mas o piloto abandonou o rally ainda no primeiro dia, depois de uma saída de estrada. Também os mais experientes foram afetados. Pedro Meireles chegou a Castelo Branco com a vitória de Faf, mas um toque logo no início da primeira classificativa fez com que o andamento fosse condicionado e o piloto acabasse um pouco mais tarde por desistir da prova. Hugo Mesquita estreou o Skoda Fabia S2000 em asfalto. Um peão na primeira classificativa não o deixou ir além do 10º posto, mas o piloto arriscou mais na segunda e, ao ser o quarto mais rápido, ficou a encerrar o top 5. O balanço para já está a ser bastante positivo, não é? Viemos com um resultado bastante bom do primeiro rally, que superou as minhas expectativas. Para este vinha um bocado com cautela também, porque é novidade para mim também asfalto. 45 km de testes não é rigorosamente nada, foi o que fiz. O habitat natural de Miguel Barbosa é a terra, mas a evolução em asfalto tem dado frutos. Basta olhar para o quarto posto após as 2 primeiras classificativas, em que a segunda acabou por ser mais difícil, para perceber que Barbosa também é capaz de discutir pódios neste tipo de piso. Melhorámos face ao ano passado, queremos melhorar ainda mais. Este é sem dúvida o sítio onde nos sentimos menos à vontade, são os rallies de asfalto. É um segundo troço mais complicado do dia 2, temos agora super especial à noite, que é sempre uma grande festa aqui em Castelo Branco. Continuar a fazer o trabalho amanhã que fizemos hoje, mas já gostei mais e amanhã continuar a evoluir.
João Barros teve um começo algo atribulado. O primeiro troço até que correu bem, foi 3 segundos mais lento que o líder e o segundo troço também estava a avançar dentro da normalidade, isto até Barros ter ficado sem travões. Caiu assim para o terceiro posto absoluto, mas a maior queda foi no estado de espírito. Estamos na luta e nada está perdido e vamos ter agora a super especial. Vamos tentar dar um bocadinho de espetáculo aqui para albicastrenses. Carlos Vieira já deu provas de ser rápido em asfalto, mas os resultados não estavam a corresponder ao andamento. Isto até à prova albicastrense. O piloto começou por agarrar a frente do rally, mas um erro no segundo troço levou a perder 10 segundos e assim ficar atrás do líder por 5. O nosso objetivo para este rally primeiro era saber a nossa diferença em relação ao ano passado e nesse sentido nós evoluímos muito. É claro que o primeiro tempo do primeiro troço foi um bocado surpreendente, até para mim. Surpresa não foi a prestação de José Pedro Fontes, que já mostrou que domina tanto em terra como em asfalto. Cauteloso no primeiro troço, mais atacante no segundo, para entrar no domínio do rally, tal como fez em 2016. Está muito competitivo e acho que amanhã vai ser um excelente rally. Ainda temos hoje a super especial, mas acho que amanhã, claramente, o Carlos Vieira como o João Barros estão com um ritmo muito forte e, portanto, vai ser uma luta forte. A super especial Jornal Reconquista, com pouco mais de 2 km, encerrou a matemática do primeiro dia de rally. João Barros entrou na super especial já com a cabeça erguida e mais animado e bateu até o tempo do ano passado, que pertenceu a Miguel Campos, em 2 segundos. 3 menos, a travar mesmo para a chicane, esquerda e direita. Esquerda 4 a fundo, para outra chicane nos prédios pela direita. Para a esquerda 3 menos. E vamos contra a mão, atravessa a estrada. Direita 3, 20. E vamos para a nossa mão. Para logo chicane pela direita. Com 1 minuto e 52 segundos, foi o mais rápido e conseguiu subir ao segundo posto no acumulado, com quase 3 segundos para recuperar no dia seguinte. 1,51. Calado, caralho! Antes de lhe mostrarmos o final do Rally de Castelo Branco, vamos viajar até ao sul do país. Portimão recebeu as primeiras emoções do Campeonato Nacional de Karting. Seja bem-vindo à conhecida cidade algarvia de Portimão. Dentro e fora de pista discutiram-se aqui as primeiras emoções do Campeonato Nacional de Karting 2017. A época de 2017 trouxe algumas novidades quanto à estrutura das corridas do Nacional de Karting. O primeiro dia ficou marcado pela primeira manga de qualificação, o segundo dia seguiu o mesmo sentido, com a segunda manga qualificativa e depois a derradeira corrida final, onde se ficaram a conhecer os grandes vencedores da primeira prova do campeonato. Comecemos por olhar para as emoções da categoria de juvenis. Lourenço Marques, da Top Kart Blue Angel, saiu vencedor na primeira qualificativa, seguido de Duarte Coelho e Rodrigo Testa. Partindo da pole position na segunda manga de qualificação, Lourenço Marques e Duarte Coelho seguiram juntos ao longo das 3 primeiras voltas, entre ameaças constantes. Com uma diferença de apenas 2 segundos do primeiro lugar, Duarte tentou chegar-se à frente, até que à quarta volta Rodrigo Testa criou uma estratégia de aproximação sobre os dois da frente e ocupou o segundo lugar para, na quinta volta, alcançar o primeiro. À sexta volta, já com algum avanço dos restantes pilotos, Rodrigo Testa rodou em primeiro, enquanto Lourenço e Duarte lutaram pelo segundo lugar. Muito próximo também Ivan Domingos, que arrancou de 14º, mas que com o objetivo de alcançar um lugar no pódio, começou a ganhar posição e finalizou a sexta volta em segundo lugar, atrás de Duarte Coelho. Lourenço Marques fechou o top 3 a menos de 1 segundo do vencedor, Duarte Coelho ocupou o segundo lugar, Ivan Domingos saiu vencedor da segunda manga de qualificação, com 1 minuto, 6 segundos e 426 milésimas como volta mais rápida. Seguimos agora para a corrida final da categoria de juvenis. Lourenço Marques arrancou na frente, mas foi imediatamente ultrapassado por Henrique Cruz, que iniciou a corrida na quarta posição.
A última volta foi decisiva para se definirem os últimos lugares do pódio. Numa batalha renhida, Lourenço Marques fechou o top 3. Rodrigo Testa terminou na segunda posição, a primeira prova do campeonato de karting. Ivan Domingos fechou assim o fim de semana em primeiro lugar na categoria de juvenis. Na categoria de cadetes, Manuel dos Santos terminou a primeira manga de qualificação em terceiro lugar, logo depois de Mateus Cabrelli em segundo. Adrian Sun, já conhecido nos campeonatos, fechou o primeiro dia de prova com chave de ouro, apesar de não ter completado a corrida como desejava. Segunda manga de qualificação, com Adrian Sun a sair na frente. Logo de início perdeu o lugar para Miguel Couteiro, mas rapidamente recuperou. Adrian Sun, Mateus Cabrelli e Manuel dos Santos mantiveram-se separados dos restantes pilotos ao longo da corrida. A competição centrou-se pelo segundo lugar, com apenas um segundo a separar os dois pilotos. Após várias tentativas pelo segundo lugar, Manuel dos Santos terminou em terceira última manga, Mateus Cabrelli em segundo e Adrian Sun ficou em primeiro. Olhamos agora para a corrida final na categoria de cadetes. Manuel dos Santos arrancou com força, conseguindo a segunda posição atrás de Adrian. Logo nas primeiras voltas, Manuel dos Santos caiu para terceiro, acabando por se distanciar dos dois lugares da frente, ocupados agora por Adrian e Mateus Cabrelli, que ofereceu bastante resistência. Manuel dos Santos, a 4 segundos, conquistou a terceira posição, seguido de Mateus Cabrelli em segundo. A vitória ficou a cargo de Adrian Sun, que depois de um fim de semana glorioso, já pensa na próxima corrida do campeonato. Como é que te sentes? Vengo muito bem, a gosto com o meu resultado. E estás preparado agora para a Leiria? Certo, estou preparado. Voltamos agora as atenções para a categoria Júnior. Rodrigo Leitão ficou em quinto no final da primeira qualificativa, a 3 segundos e 152 milésimas. A menos um segundo o quarto classificado, Jess Dorgest. Guilherme Oliveira, piloto já com alguma bagagem, terminou em terceiro, a 1 segundo e 878 milésimas do primeiro classificado. Na linha da frente para o arranque da segunda qualificação, Afonso Ferreira ficou em segundo lugar. Guilherme Guzmão, que rodou a prova maioritariamente em terceiro, depois do embate dos dois primeiros da frente, terminou esta ronda no primeiro posto. Muito rápidos no arranque da segunda manga de qualificação, os Guilhermes. Guzmão e Oliveira ocuparam os primeiros lugares logo de início e ao longo de 4 voltas mantiveram-se colados na frente. Quem se aproximou também foi Afonso Ferreira. Depois de muita competição entre os 3 primeiros, Afonso Ferreira cruzou a meta da segunda manga em terceiro lugar, a menos de um segundo, logo depois Guilherme Guzmão e na frente Guilherme Oliveira. Correu bem, queríamos tentar ganhar a manga para podermos partir de uma boa posição para a final. Vamos agora até à corrida final da categoria de Júnior. Na pole position, Guilherme Guzmão e Guilherme Oliveira, que arrancou a toda a velocidade para a última e derradeira prova. Gabriel Cassoilo, que partiu em quarto, também deu o que falar, logo na fase inicial, conquistando o segundo lugar na primeira volta. Voltando à frente da corrida, Guilherme Oliveira, sem grande pressão, não se sentiu ameaçado, ao contrário de Afonso Ferreira e Guilherme Guzmão, que rodaram muito juntos. Com muita garra, à sexta volta, Frederico Peters aproveitou uma pequena distração de Guilherme Oliveira e entrou para o comando e já com algum avanço para o pelotão. Olhamos agora para a última volta. A fechar o pódio, Afonso Ferreira em terceiro lugar. Frederico Peters tentou, mas ficou em segundo e Guilherme Oliveira saiu vencedor da categoria. Sempre acreditámos que podíamos ganhar. Tivemos sempre muito rápidos ao longo do fim de semana e o objetivo foi concretizado. Avançamos agora para os pequenos grandes pilotos da categoria de iniciação. Tomás Alves fechou a primeira manga de qualificação em quarto lugar, Pedro Soares em terceiro, Pedro Moura em segundo e José Maria Gouveia no topo da tabela. Durante a segunda manga, José Maria arrancou a todo o gás, ganhando logo de início vantagem sobre os pilotos. A 5 segundos estava Pedro Moura, que também não desistiu. No final da segunda manga de qualificação, Tomás Alves acabou em quarto lugar, Pedro Soares em terceiro. Foram quase 2 segundos a separar os dois da frente, com José Maria Gouveia a levar a melhor para Pedro Moura. Falemos agora da derradeira corrida final à iniciação. Numa corrida regular sem trocas de posições, Pedro Soares acabou em quarto lugar,
Tomás Alves fechou o pódio a 52 segundos e 125 milésimas. José Maria Gouveia, que tinha saído vitorioso nas mangas de qualificação, caiu para segundo lugar. Com uma vantagem de quase 5 segundos, Pedro Moura venceu e assinalou ainda a volta mais rápida, com 1 minuto, 56 segundos e 927 milésimas. Nesta nova temporada, a categoria X30 Shifter subdivide-se em mais uma categoria, a X30 Shifter Júnior, para pilotos entre os 15 e os 18 anos. Vamos então às mangas de qualificação. Em segundo lugar ficou Hugo Marreiros e a começar bem a competição há em primeiro Johan Sousa. A completar o top 3, Tiago Teixeira, que partiu da pole position. Já na segunda manga de qualificação, Hugo Marreiros não demorou a agarrar o comando da prova. O piloto via Johan Sousa e Tiago Teixeira atrás dele. E entre várias trocas de posições, Johan entrou para a frente, mas foi só de pouca dura, já que Tiago Teixeira não queria deixar o triunfo por mãos alheias e voltou a reassumir a liderança. A luta seguiu-se entre os dois pilotos, enquanto Hugo Marreiros assegurou o terceiro lugar, sem competição. Depois de uma luta travada até ao final, o segundo lugar ficou a cargo de Johan Sousa. Depois de muito suor, o vencedor da segunda manga foi Tiago Teixeira, com a volta mais rápida de 57 segundos e 717 milésimas. Arranquei normal, mantive a terceira posição, depois o Johan estava em segundo lugar. Ao ultrapassar para primeiro eu aproveitei essa vantagem também e depois foi puxar um bocado mais e existir até à vitória. Olhamos agora para a corrida final com mais uma volta acrescida. Johan arrancou da pole position, seguido de Tiago Teixeira, que mostrou de querer dar luta. Logo na fase inicial, os dois pilotos isolaram-se dos restantes. Quem também andou em despique foi André Serafim e Rodrigo Ferreira, os dois a querer entrar na terceira posição. Mas à quarta volta, Luís Silva também entrou nesta batalha, em que só um saiu vencedor. Controlando a corrida sem grandes problemas, Johan Sousa que se distanciava cada vez mais do segundo lugar. Rodrigo Ferreira, depois de muito andar, conseguiu fechar o pódio na terceira posição. Tiago Teixeira terminou a prova em segundo lugar e Johan Sousa ficou em primeiro à geral, assim como na nova categoria X30 Shifter Júnior. Partimos primeiro e tivemos até o resto da corrida em primeiro, sempre a gerir. Conseguimos fazer também a volta mais rápida, por isso foi a melhor maneira de começar o campeonato, sem dúvida. Olhamos agora para a última categoria, a X30 Super Shifter, com as subcategorias X30 Super Shifter Master para pilotos entre os 30 e os 45 anos de idade e a X30 Super Shifter Gentleman para pilotos com mais de 45. Na primeira manga de qualificação, a completar o top 3 Nuno Silva, Rui Bastos em segundo lugar, a 2 segundos de Vítor Mendes, que saiu da pole position e terminou a prova na frente. A segunda manga de qualificação arrancou e Rui Bastos, mais forte, isolou-se logo na frente da corrida. Vítor Mendes não começou da melhor maneira, partindo da pole position caiu para quarto lugar, conseguindo recuperar volta após volta até à segunda posição. À sexta volta, Rui Bastos e Vítor Mendes disputavam o primeiro lugar, sozinhos, até que à oitava volta Vítor conseguiu alcançar o tão desejado lugar da frente. Ilírio Fernandes terminou a segunda manga em terceiro lugar, Rui Bastos em segundo e Vítor Mendes, com a volta mais rápida, venceu a corrida. Última corrida do fim de semana, Vítor Mendes com um excelente arranque manteve-se em primeiro, seguido de Rui Bastos e Ilírio Fernandes. Vítor Mendes, que apontava até ao momento ser o possível vencedor, à quarta volta despistou-se sozinho junto à curva 3, abandonando a corrida. Devido ao despiste, Rui Bastos passou para a frente, controlando à vontade a pista. A fechar o pódio, Joel Magalhães a 4 segundos e 116 milésimas do primeiro, Ilírio Fernandes terminou em segunda à geral, mas saiu vencedor na categoria X30 Super Shifter Gentleman. Rui Bastos acabou o fim de semana em grande, primeiro à geral e primeiro na categoria X30 Super Shifter Master. Correu bem, andámos sempre em luta entre mim e o Vítor Mendes, que são potencial também candidato, e acabou por sorrir melhor a nós na final, com o azar do colega, e correu bem, esperemos que continue assim durante a época toda. Termina assim a primeira etapa do Campeonato Nacional de Karting 2017. As emoções voltam às pistas em abril para a segunda prova no Kartódromo de Leiria, com mais batalhas entre as várias categorias.
Agora sim, está na altura de lhe mostrarmos o desfecho da segunda ronda do Nacional de Rallys. Nós e o Carlos Vieira estivemos numa luta mesmo até ao último quilómetro da prova. Ora, veja. Gil Antunes chegou com um duplo desafio, o campeonato e o troféu Clio R3T. Logo na primeira especial arrancou o melhor tempo dentro dos pilotos do campeonato, das duas rodas, mas no troço seguinte, desconcentração e alguma fadiga de travões levou a perder a liderança, mas por pouco tempo. O piloto alinhou no segundo dia, arrancou logo uma vitória, mas na segunda passagem, numa zona rápida, uma saída de estrada levou ao abandono da prova. Daniel Nunes não teve um bom primeiro dia de prova, a equipa disse mesmo ter feito uma má escolha de afinações, mas a querer melhorar foram corrigidas algumas dessas afinações para a super especial. O tempo mostrou isso mesmo, já que o sexto posto na geral fez com que fossem os mais rápidos dentro das duas rodas motrizes. Mas no segundo dia a equipa reviveu memórias de outros anos ao terem de abandonar a prova, desta vez com os pernos da roda partidos. Miguel Carvalho tentou mostrar a potencialidade do C2 R2 Max nas curvas, visto que sabia que era aí que poderia ganhar tempo. O andamento foi subindo e, com o cair da noite, a regularidade mostrada. Terceiro lugar dentro do Nacional das duas rodas motrizes, segundo em RC4. O ritmo continuou na manhã do segundo dia de prova, com a dupla a manter as posições e à tarde fizeram ainda melhor, até com a vitória num troço, mas na última classificativa o pior aconteceu, já que um despiste levou a dupla a abandonar. Os problemas nos travões não têm abandonado Paulo Neto. Aliás, no ano passado foi isso que o condicionou nesta mesma prova. E depois de muita insistência, eis que os azares foram embora e após as duas especiais do primeiro dia, Neto assumiu a frente das duas rodas motrizes. Na manhã do segundo dia, um peão em Alvito fez com que Neto perdesse algum tempo. Teve assim de investir mais forte na toada. Missão cumprida, já que terminou o competitivo rally em segundo lugar. Foi muito giro, foi disputado ao segundo, acabamos por ficar a 4 segundos do Pedro, o qual tenho que dar os parabéns, porque realmente foi um rally muito bom. A verdade é que o rally dentro das duas rodas motrizes foi mesmo muito renhido, com poucos segundos entre os pilotos. Depois de entrar para a frente após a super especial, em que fez um bom trabalho, Pedro Antunes não deixou de dominar nem se afetar pela pressão dos concorrentes. Com a segunda vitória nesta temporada, Pedro Antunes mostrou mais uma vez que a evolução está no caminho certo e que é um forte candidato a suceder a Diogo Gago no cargo de campeão nacional. Foi uma prova muito difícil, muito mais difícil do que FAF, foi discutida até ao último troço. Estou muito satisfeito com a vitória, os nossos adversários também estão de parabéns, que andaram muito bem, e é continuar a evolução, que sinto que ainda há mais para evoluir. Estas foram as contas do Nacional das duas rodas motrizes, mas a vitória na geral das duas rodas foi para o piloto espanhol Francisco Sima. Vamos então às últimas decisões do Rally de Castelo Branco. O que dizer de Ricardo Teodósio, um dos mais conceituados pilotos nacionais? Com a assistência de Hugo Mesquita, o piloto conseguiu entrar na 5ª posição e alcançar uma forte vantagem ao longo do Rally. Foi um resultado muito bom e idêntico ao que fizemos em FAF. Nós aqui pensávamos que íamos ter um pouco mais, como dizer, ia ser mais difícil para nós fazermos um 5º lugar, mas tudo correu bem. Miguel Barbosa teve um balanço positivo que mostrou que o andamento em asfalto está cada vez melhor. O objetivo na segunda época no campeonato é o de melhorar rally a rally e procurar a velocidade que falta. O piloto dominou bem o 4º posto, mas o mais importante são os dados que mostram que está mais forte neste tipo de piso. Melhorámos em relação ao tempo que perdíamos por quilómetro, portanto estamos mais rápidos, mas ainda há um gap significativo. Saímos daqui satisfeitos, mas conscientes que ainda temos que dar um passo grande para estar ao nível da concorrência, que fizeram aqui uma excelente prova, bastante disputada.
João Barros entrou mais animado no segundo dia, mas não foi o suficiente para repetir o feito de 2016, já que a distância foi aumentando e o piloto sentiu que faltou um bocado de carro. Apesar do resultado não ter sido o ideal, acaba por ser um posto que lhe permite amelhar importantes pontos para o campeonato. É mais um pódio em Castelo Branco, é um rally que eu gosto muito. A equipa teve muito bem, lutámos até ao final. Fiquei com a sensação que faltou-nos um bocadinho de carro para podermos atacar o pódio, o lugar mais alto do pódio. E a parte disso é preciso dar os parabéns à Armada Citroën, portaram-se muito bem, estiveram irrepreensíveis. Carlos Vieira teve uma clara evolução. No ano passado, a distância para o líder era de minutos. Desta vez foram apenas 2,6 segundos. À tarde, o piloto deu um toque e achou ter um furo, o que o fez abrandar o ritmo. Mas quando percebeu que o carro estava em forma, voltou ao ataque e foi para o último troço com apenas 1 segundo para José Pedro Fontes. Vieira acabou em segundo lugar, um resultado que poderá ser um ponto de viragem no campeonato para a dupla. Nós viemos com o objetivo de saber onde estávamos e estamos muito contentes. Para nós, melhorar 1 a 1,5 segundos por quilómetro é uma vitória para nós. Não sabíamos que íamos estar tão perto, ficamos surpreendidos ontem quando entramos no primeiro troço. Eu acho que acabar no rally deste 2 ponto qualquer coisa segundos é uma vitória, já que no ano passado estávamos a uns 10 minutos. José Pedro Fontes vingou a derrota do ano passado. Apesar de ter perdido por momentos a liderança na manhã do segundo dia, voltou a recuperar o posto. A competitividade não o deixava levantar o pé e a luta foi mesmo levada até ao último quilómetro, com Fontes a levar a vitória, mas no final a não deixar de referir o ritmo de Carlos Vieira. É de facto fantástico ver um piloto com tão pouca experiência de rallies e fazer uma exibição como esta, e é muito bom para nós como equipa e para a Citroën termos também o Carlos connosco, e acho que temos que contar com ele para as provas de asfalto e na terra no futuro. Acho que temos aqui um potencial campeão nacional. O Rally de Castelo Branco, primeira ronda em asfalto, voltou a ser um sucesso, com uma moldura humana já característica. Concretizámos o objetivo de continuar a fazer e a melhorar em alguns aspectos em relação ao ano anterior, mas também estou convencido que sim, com modéstia total, mas acho que fizemos um bom rally. Um balanço muito positivo, porque foi um grande momento para Castelo Branco, porque tivemos uma dinamização nestes 2 dias de Castelo Branco magnífica, com muitos visitantes a Castelo Branco para assistir a este desporto automóvel que aqui aconteceu, a esta prova. Realmente ouço e gravo aquilo que me dizem. Claro que é uma satisfação para nós ouvir comentários positivos acerca da organização da nossa prova. Paisagens de cortar a respiração, prestações que deixam o público sem palavras, natureza, adrenalina, velocidade, história feita de emoções espelhadas no rosto de Ricardo Moura, que marcou os Açores ao vencer em 2016. Quem vai reinar este ano na casa do açoriano? Não perca o Açores Airlines Rally a 30 de março. Foi de facto uma vitória emocionante. Ver as imagens dos Açores dá-nos ainda mais vontade de alcançar mais uma vitória já no próximo Rally. Muito obrigada, Inês, e boa sorte para a restante época. Chega assim ao fim mais uma edição do Motores. Voltamos na próxima semana com mais novidades do desporto automóvel. Até lá! Com uma atenção mais para a estrada.